Flamengo. Vamos lá. Boa noite para você que tá ligado na All TV, boa noite para você que tá acompanhando mais uma transmissão do Arena All TV aqui pela TV da internet. Você já pode participar com a gente aí no campo dos comentários, mandar a sua opinião, também mandar os seus comentários pra gente aí que a gente vai ler durante o programa de hoje. Hoje comigo, Johnny Gonçalves, aqui para comentar o programa desta quarta-feira pós-Copa América, Johnny Gonçalves. Fala, André! Fala, Alberto. pessoal! Tudo bem? Vamos aí comentar, vamos destrinchar esses jogos maravilhosos, essas disputas da Copa do Brasil, os times que ainda vão entrar no Campeonato Brasileiro no final de semana, que não jogam a Copa do Brasil. Vamos lá que futebol voltou, futebol brasileiro voltou! O que será que nos espera? Porque o Johnny comentou antes da parada para a Copa América, era o quê? A famosa parada da Copa América. Agora vamos ver o que fizeram com a parada da Copa América, né? Muitos treinos, muitos jogos treino. Porque, André, tem técnico que se ele dá muito treino, ele se complica. Então, é aí que Aí fica difícil. Fica difícil. Vamos ver quem trabalhou direitinho, Sim. quem fez a lição de casa, Pra e saber. hoje é o dia. Hoje é o dia. E hoje é o dia porque também tem jogo da Copa do Brasil aqui na Arena All TV. Daqui a pouco, depois do programa, tem também o jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, Copa do Brasil. E também vamos falar sobre os times que não estão na Copa do Brasil, mas estão sim na fase final de treinamento, pensando já no Campeonato Brasileiro. O Arena All TV está no ar. E a gente já começa logo de cara falando do jogo entre Palmeiras e Internacional. O Palmeiras que vem revigorado com a volta de William Bigode, o Internacional também com voltas importantes nesse elenco colorado. O Palmeiras que tem uma fase muito boa no Campeonato Brasileiro, tem vários jogos sem perder e também comentaram durante a semana, durante as entrevistas coletivas, sobre essa fase aí. Porque o que o Palmeiras espera com o retorno deste Campeonato Brasileiro? Palmeiras, o Verdão, que não vence, não perde há mais de 30 jogos e tem o duelo contra o Internacional, o Colorado que não venceu ainda no Allianz Parque. Muita gente, muita expectativa e lembrando que já fica o convite para você que está assistindo o programa pela página da All TV, acessar a nossa página, Xene no Campo RFO. Não curtiu? Curta lá, compartilha, marque os seus amigos também no campo dos comentários e porque mais tarde vamos ter a transmissão do jogo por lá. Palmeiras e Internacional pela página Xene no Campo RFO. E a gente vai começar o programa de hoje falando do líder do Brasileirão, o Palmeiras, o comandante Luiz Felipe Scolari, que tem todos os seus jogadores à disposição para o jogo de logo mais, e o atacante, o lateral alviverde, Diogo Barbosa, falou com os jornalistas na Academia de Futebol e falou sobre o retorno dos jogos depois da parada da Copa América. Vamos acompanhar. Então, né, antes da pausa, nós já sabíamos que ia ter isso, né, essa parada, né, acho que todas as equipes tiveram tempo para treinar, nós também, né, claro que nós vimos uma sequência muito boa, mas esse tempo que nós tivemos para treinar, o Filipão usou para a gente acertar pequenas coisas ainda que nos jogos, por estarmos sempre vencendo, não aparecia que estávamos errando, né? Então, usamos esse tempo para nos reforçar ainda mais, para voltar melhor ainda do que quando nós paramos, né? Então, eu tenho certeza que nessa volta vamos voltar mais do que quando paramos. Palmeirense, lateral alviverde, também comentou qual deve ser a postura esperada contra o time do Internacional de Porto Alegre no jogo de logo mais lá no Allianz Parque. Então,
É um jogo mata-mata, são 2 jogos, né? Não podemos também atacar de qualquer jeito, né? E deixar desguarnecido nossa defesa, sair de qualquer forma, né? Temos que ter consciência que são 2 jogos, mas esse primeiro jogamos em casa. Consequentemente, vamos em busca da vitória. Mas é como eu falei, temos que ter consciência de que são 2 jogos e não podemos colocar a perder por essa vontade, né? De querer vencer logo no início do jogo, da primeira partida ainda, né? Então temos que ter tranquilidade, né? É um mata-mata, tem que ter calma, tem que saber jogar, mata-mata tem que saber jogar. Então eu tenho certeza que vamos estar preparados para conseguir uma vitória. Tá aí o lateral do Palmeiras falando sobre esse jogo de logo mais. E eu já divido a nossa bancada também com o Johnny Gonçalves para falar sobre esse jogo de daqui a pouco entre Palmeiras e Internacional. Johnny, tá certo aí o lateral do Palmeiras, Diogo Barbosa? Mata-mata, mas precisa também de calma, não adianta ser afobado. O Diogo Barbosa, ele está certo. Por quê? Porque quer queira, quer não, nós tivemos um prazo aí de 1 mês para treinos, né? E é natural haver um relaxamento dos atletas, né? O futebol profissional, ele é dividido ali em três pilares ali, né? Você tem a parte física, a parte técnica e a parte psicológica. A parte física e a parte técnica, os jogadores, nesse período, eles trabalharam bem, eles puderam descansar, treinar. Agora, a parte psicológica, que é aquela parte que você precisa mudar a chave para um jogo decisivo, para um jogo que você não pode errar, eu acho que é um grande desafio para o Palmeiras e para o Internacional, entendeu? No dia de hoje. Porque você vem num ritmo de jogo e aí você já pega uma decisão. Então, promete muito esse jogo. Eu não sei como o Felipão, com certeza o Felipão trabalhou isso com os seus jogadores. O Felipão é um técnico copeiro, um técnico que gosta desse tipo de jogo, mas eu não acredito que o Palmeiras hoje saia já para cima do Internacional para definir o jogo. O Palmeiras hoje joga fechadinho, ali, guardando a sua defesa, jogando ali por uma bola de segurança, sem se expor, porque ainda tem um outro jogo e não acaba hoje, né? Então, embora tenham todas essas variáveis aí da decisão, da tensão, que fazem parte, tanto o Palmeiras quanto o Internacional, eu não acredito que hoje vai haver uma definição. Eles vão jogar já também pensando que tem uma segunda partida e eles podem decidir na próxima semana, André. É isso aí. E lembrando também que o Palmeiras tem um clássico no final de semana. No domingo, São Paulo e Palmeiras, mano. É verdade, né? O Palmeiras, rapaz, ele tá agora no segundo semestre com um jeito novo de lidar com as competições. Porque no primeiro semestre, o Palmeiras nadou de braçada no Campeonato Brasileiro, ele pegou ali alguns adversários mais fáceis, até pela tabela, os jogos das competições de mata-mata não eram tão difíceis. Então agora é o vestibular do Palmeiras, agora é a nota de corte do Palmeiras, porque ele pega Internacional, São Paulo, Internacional, tem o Ceará pelo Brasileiro, depois pega o Godoy Cruz. Palmeiras ele tem elenco, tem um excelente técnico, mas você sabe como é, né, André? Na hora do vamos ver, na hora que a coisa afunila, aperta, é que você vê quem é quem. E em função do calendário, essa quantidade de decisões muito próximas, não é bom para nenhum time, né? Porque você fica ali no limite, jogando ali para nunca perder, e isso pode prejudicar o rendimento do atleta. Você já fez algo sob pressão? Muita pressão? Muito, é difícil. Quando chegava aquela prova de física, assim, que você tava... Sem reação, trava. Você não estudou ainda. Que desce aquele suor gelado. Você fala, olha para um lado, olha para o outro. E eu preciso de uma nota 8. Agora é a hora, entendeu? O Palmeiras chegou nessa hora, mas... O Felipão é bom, o Felipão tem um elenco interessantíssimo no Palmeiras e acho que as coisas vão caminhar bem, André. E vamos falar também do adversário do Palmeiras, o Internacional de Porto Alegre. Ah, sim. O Internacional do Odair Helman. Esse aí é quase aquela
famosa, né? O nome dele é uma propaganda aí, ó. Não, deixa pra uma lá. dica aí pros publicitários aí, fazer uma propaganda. Com o rapaz, deixa lá, entendeu? Faça como Helma, use... olha só, e a gente tava não ganhando nada. Nada, nem a nossa pizza não chegou na Fala Pizza. Pizzarias de São Paulo, estamos aqui fazendo um desafio para vocês. Nosso programa é horário noturno, Sim. Nós estamos com fome. Patrocinem aqui o nosso programa, vocês terão aqui a nossa divulgação, o seu logotipo, nós vamos divulgar e sua pizzaria vai bombar. Mas falando de futebol, o Internacional é um time muito forte, assim, né? Um time que fisicamente também é muito forte, joga no limite. Tem o Guerreiro, que é um atacante super experiente, também preparado para esse tipo de jogo. É um adversário, assim, terrível para o Palmeiras. Por quê? Porque ele joga o primeiro jogo em casa e decide fora, entendeu? E fora de casa, se ele não tomar gol, ele já tá no lucro. Sabe aquele lance, André, quando você sai na balada assim, não tomei fora, mas também não peguei ninguém. Então, tá no 0x0. Você tá no 0x0. O Internacional hoje, se ele ficar no 0x0, ó, perfeito. Ele consegue decidir no Rio Grande do Sul, porque aí na casa dele ele tem que sair, ele tem que definir o jogo, entendeu? Pois é. Então, eu acredito que o time do Internacional... Eu não diria que o Internacional é favorito, mas eu diria que o Internacional, em função das decisões que o Palmeiras tem num curto espaço de tempo, ele pode se valer disso para conseguir um favoritismo, sobretudo no segundo jogo, né? E quem falou sobre esse jogo também foi o Rodrigo Dourado, recuperado de lesão, falou que aguarda para esse jogo contra o Verdão. Claro que sem jogo a gente tá sem ritmo de jogo, né? Mas do nosso lado aqui a gente treinou muito forte esses dias aí para conseguir chegar bem nesse jogo, que é um jogo importante, né? Um jogo eliminatório, então temos que estar todo mundo preparado. E o Guerreiro o cara foi muito bem na Copa América, né? Já vinha nos ajudando muito aqui. Tem uma qualidade muito grande e a gente espera que ele volte melhor ainda que como ele saiu. O Rodrigo Dourado falando também sobre o Guerreiro. E ele aproveitou, foi questionado pelos jornalistas, ainda lá em Porto Alegre, sobre esse tabu de o Internacional nunca ter vencido o Palmeiras no Allianz Parque. Vamos acompanhar. Acho que nunca ganhou, mas a gente sempre fez grandes jogos lá. Sempre duelou muito com a equipe do Palmeiras, né? Que é uma equipe muito competitiva e eles brigam muito e a gente vai ter que ir muito forte, mentalmente muito forte lá para fazer um grande jogo. A gente espera conseguir um grande resultado para trazer uma certa vantagem aqui para casa. O Rodrigo Dourado, você que acompanha nas imagens aí, Johnny Gonçalves, você viu? Até de cachecol na coletiva. Rapaz, faz frio agora no Rio Grande do Sul, na região sudeste também. Nós estamos aqui com temperaturas baixas, né? E o Internacional vem muito preparado aí para fazer um grande jogo. O Guerreiro, depois de todo aquele problema que ele teve com o doping, né? Ficou um tempo aí sem jogar, naquela indefinição. Eu sinto nele uma fome de bola, ele já mostrou isso no Peru, aqui na Copa América. Fez uma boa Copa América, né? A gente tem que entender a limitação ali do time do Peru. E já pega uma decisão agora, nada melhor, né, cara? O cara chega decidido, com fome de bola, jogo grande, entendeu? É a hora que os grandes jogadores aparecem. Até porque o Internacional não contratou o Guerreiro para fazer gol no Novo Hamburgo, numa Avenida. Campeonato Gaúcho, né? Ele contratou o Guerreiro para fazer gol em jogo grande. Sim, decisão, entendeu? É isso aí, cara. Você tem esse jogador, agora é a hora dele aparecer, entendeu? Eu já vou aproveitar e falar, o Leandro Cornacione da Silva falando que o Palmeiras vence por 2-1. Tá aqui no Facebook da AllTV, facebook.com/AllTV. Pode comentar aí no campo abaixo, aí a gente vai lendo durante os nossos comentários. Também pode perguntar pro Johnny, que tá aqui. Perguntem, mandem perguntas, podem mandar. Fique à vontade, a gente vai até às 9 horas da noite com muita informação. Qualquer pergunta, pode mandar que a gente responde aqui. É verdade? Então, olha, o Dalton, Dalton, um abraço pra você, ligado com a gente aqui.
gente também no Facebook e também o nosso grande amigo e também apresentador aqui da Arena, o Rico Vilaça. Rico Vilaça, com ele é na raça. É, tá aqui com a gente. Tá de folga? Tá de folga. Hoje tá só, ó. Que beleza, hein, curtindo, Rico? ó, Tomando não uma tem? cerveja. Ó, aí sim, hein? Um vinho quente, época vinho junina, quente, né? de cueca no sofá. Que cena, hein? Aí que Que cena, cena, hein, Rico? Então vamos retomar, vamos continuar falando também que o Internacional deu show de solidariedade fora dos gramados e a gente vai acompanhar com o grande Sérgio Oliveira aí as imagens do Internacional, que a gente falou do frio em Porto Alegre. O Internacional deu show de solidariedade porque colocou aí o gigantinho à disposição dos moradores de rua e em situação de rua junto com a prefeitura também lá na capital gaúcha. Aí a gente acompanha algumas imagens do gigantinho, a população sendo atendida na área do ginásio, a defesa civil, também fornecendo os cobertores, os agasalhos, cadastrando esses moradores em situação de rua, os colchões espalhados ali para atender a população em situação de rua. E lembrando que toda essa ação mostra quanto o futebol é solidário, principalmente em um momento delicado, e uniu, né, Johnny, o Inter e o Grêmio fora dos gramados aí, nesse ato de solidariedade. Também a torcida organizada do Inter participou dessa ação, levando música e muita lazer aí para esses moradores em situação de rua. André, é uma frase clichê que nós temos visto na internet, mas não é só futebol. Verdade. Se a gente analisar friamente, os clubes, eles têm isenção de imposto. A maioria deles. Todos eles, na verdade. Sim. Então, isso assim, não custa nada para um time como o Internacional, como o Grêmio, que são times ricos, né? Times que têm ali um patrimônio, têm uma história, de fazer essa ação que, assim, eles conseguem salvar vidas ali de pessoas que talvez morreriam de frio, que estariam abandonados e que vão ter ali uma chance de passar essas noites mais frias do ano protegidas, com alimento. Então, ó, nota 10 para o Internacional, nota 10 para o Grêmio. Olha, que outros times, assim, aqui de São Paulo, de Minas, tenham essa atitude também, porque isso é o que muda o mundo, cara. Essa solidariedade, a união. É maravilhoso. E aproveitando esse momento, assim, que a gente está falando de união e tal, a imprensa hoje, né, perde o Paulo Henrique Amorim, grande jornalista. Então, nossa solidariedade aí, nossa homenagem também, um abraço aí para a família, para todos os entes queridos aí do Paulo Henrique Amorim. Nós que trabalhamos com jornalismo, né, aprendemos muito com o Boechat, com o Paulo Henrique Amorim, crescemos assistindo esses caras que são os mestres aí da comunicação, André. Um ano difícil para o jornalismo. Também Tá tivemos complicado. a perda do Clóvis Rossi, colunista. Rossi. Esse ano tá Toma bem cuidado, complicado. né? Não. Fica esperto. Bom, e vamos falar também de outro jogo que a gente tem hoje. O Atlético Paranaense pega o Flamengo, total transmissão da equipe Xene no campo. Tem a estreia do Marcelo Pessoa com a gente, comentários do Jones Gonçalves, Anderson Caplaucios na técnica e o grande Sérgio de Oliveira nas imagens para vocês. O Flamengo teve o atacante Bruno Henrique conversando com a imprensa e falou se todo o time já está no estilo de Jorge Jesus. Vamos acompanhar. Olha, o Jorge já conseguiu ver, né, as dificuldades que a gente teve no jogo aqui contra o Atlético Paranaense. A saída de 3 deles, né, quando eles baixam 3, um volantes faz como terceiro zagueiro, a gente teve muita dificuldade, né, que os homens da frente conseguiam abaixar bem e receber a bola livre e conseguir armar o jogo. Então o Jorge conseguiu visualizar bem isso. A gente vai conseguir marcar, né, a pressão, porque é um time que não gosta muito de pressão, né? Então o Jorge falou com a gente que a gente tem que ter bastante intensidade na hora da marcação e todos vão poder ver que a gente vai estar correndo um pouco mais, né? Porque o jogo lá vai ser muito difícil, a velocidade da bola é mais difícil e então a gente vai ter que marcar jogador, cada um setores e todos vão ter que correr. E aí a gente ouviu o atacante Bruno Henrique e o Anderson Caplaucio está aqui com a gente no estúdio.
informando que o Bahia empata agora com o Grêmio na Copa do Brasil, 1-1, jogo aí também pelo retorno, na verdade, pelo jogo de ida aí da Copa do Brasil. E o Bruno Henrique também falou sobre esse estilo europeu, o que o Jorge Jesus pode implantar de positivo nessa equipe do Flamengo. Esse estilo dele é muito rigoroso ou vai de encontro aí com que os jogadores estão já pensando sobre o futuro do Flamengo? É bastante rigoroso, né? Não só ele, na Europa é assim. Eu joguei na Europa, eu sei como é que é isso. Então, passei por lá e tivesse um treinador, tivesse um treinador antes aqui, antes de ir para lá, seria muito importante. Então, a gente que tem essa experiência, fala para os meninos, para poder focar, porque na Europa é assim, né? Horário, tudo é rigoroso. Tudo é a filosofia deles. Eu acho que não é nem rigoroso essa palavra, é a filosofia deles que é assim, né? Então, acho que horários, nenhum jogador aqui tem problema com horários, né? Então, tem a caixinha do clube, né? Quem chega atrasado sempre tem que pagar a caixinha. Então, ele até brincou com a gente. A gente vai ter que fazer um rateio aqui no final do ano para fazer alguma coisa, porque vocês são muito rigorosos com os horários, vocês são muito pontuais, então a gente não tem esse problema, né? Mas como eu falei, a filosofia dele, ele chegou para colocar o que ele quer, né? O que ele fazia lá fora, a gente tem que arcar e ser obediente. Tá aí o Flamengo com o Bruno Henrique falando sobre esse estilo aí de Jorge Jesus. Johnny Gonçalves tem favorito nesse confronto? 9h30 da noite a bola rola? Tem. Quem? Clube de Regatas Flamengo. Pelo investimento, pelos jogadores. E eu quero falar um pouco sobre o Jorge Jesus, né? Ele que é um técnico português, que trabalhou no Benfica, trabalhou no Sporting. Ele gosta do futebol de intensidade, as linhas altas. O que são as linhas altas? A linha de defesa ali, os zagueiros, os laterais, trabalham ali quase já no meio campo, entendeu? Para pressionar o adversário, né? Colocar o time dele no campo do adversário e colocar pressão, forçar um erro, passes rápidos para o gol, quando perde a bola pressiona. E vamos lá, ele teve um mês para treinar a parada da Copa, né? Vamos ver e tal. Ele teve um mês para treinar o Flamengo. E na teoria, tá tudo ótimo, né? Tudo muito bonito, todo mundo entendeu, todo mundo ali, ele correu com os caras e tal. Mas é agora que o bicho pega, cara. Por quê? Porque ele não combinou com o Atlético Paranaense como é que ele vai jogar. E o Atlético Paranaense vai tentar fazer uma tática para anular isso, entendeu? André, onde você estudou? Qual colégio? Eu estudei na Zona Sul de São Paulo. Zona Sul de São Paulo. Com certeza você teve uma aula lá de educação sexual. Sim. Na teoria, como é que é? Você uma até coisa. tira dúvida, você fala, pô, não, é assim, assado. E na hora H? Muda tudo, coisa, cara. Por quê? Tem uma outra pessoa, rola ali uma interação, e se você aperta o botão errado, você pode pôr tudo a perder também. Já era, dança. Fazendo uma comparação com o futebol, é exatamente isso. Jorge Jesus, ele pegou e fez o quê? Na teoria, todo mundo entendeu, o Bruno Henrique falou, não, os 3 meses vão jogar ali, a gente vai adiantar e tal. Mas é na hora do jogo que você vê, entendeu? É na hora do jogo que você vai colocar em prova se o que você treinou vai dar certo. E eu, pessoalmente, acredito que, embora o Flamengo seja favorito, ele vai ter alguma dificuldade ali nos primeiros jogos, porque futebol você não faz assim, André, do dia para o outro, entendeu? Você precisa de rodagem, de experiência, você precisa passar por algumas situações. Hoje, por exemplo, o gramado da Arena da Baixada é um gramado sintético. Já muda a estrutura do jogo, já é um desafio diferente, entendeu? Então, assim, eu acho o Jorge Jesus um excelente técnico, acho que ele tem muito potencial, mas devagar com... Com andor. Isso, com andor. Ele não vai inventar roda aqui, não vai fazer algo mágica, entendeu? Ele vai treinar o time do Flamengo e vai colocar... E de acordo com o que a diretoria do Flamengo acredita, que ele é um técnico que tem características para fazer esse time jogar mais do que com o Abelão, entendeu? Sim. E aproveitando, o Rafinha, se estrear hoje, realmente, é um bom... Tem tudo para fazer uma boa estreia? Eu acho o Rafinha um excelente jogador. Eu acho que ele tem, tecnicamente,
muito bom futebol, ele é um cara que tem recurso, ele é um cara que sabe jogar, sabe marcar, consegue chegar na frente. O problema do Rafinha é que, assim, há quanto tempo ele já não está jogando? Essa é uma questão fundamental, entendeu? Porque lembra aquilo que eu falei do jogo do Palmeiras Internacional? É a parte física, técnica e psicológica, entendeu? Física e tecnicamente ele está bem. Agora, psicologicamente, ele estava parado, ele vai voltar hoje, como é que está o ritmo de jogo dele? Tudo isso influencia, entendeu? Então, o Rafinha, ele é um grande jogador, mas eu acredito que ele vai sentir um pouco agora os primeiros jogos, entendeu? Nada assim, óbvio que ele vai voltar a jogar bem e tal, mas especificamente no jogo de hoje, eu não acredito que o Rafinha vai chegar e vai acabar com o jogo. Se ele fizer isso, ele queima a minha língua, porque ele é um grande jogador. Mas, normalmente, é aquilo que eu falei, futebol não é assim. Ô, vamos lá, vamos jogar. Não é igual aquela na pelada, você tá na sua casa, ô André, junta todo mundo, vamos bater uma bola, aí você vai, joga e acabou. Não, futebol profissional tem preparação, tem descanso, tem a parte técnica, psicológica. Então o Rafinha, acho que ele vai precisar aí de um tempinho aí para entrar no ritmo, mas ele vai ser destaque sim no Flamengo. E vamos falar também sobre esse time do Flamengo. Segundo as informações aqui do Jornal O Dia, pode haver uma baixa de última hora no time do Flamengo. O Everton Ribeiro não pode jogar por conta de uma lesão no tendão calcâneo direito. Então não deve entrar em campo hoje contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então, tá vendo? É mais um problema que o Jorge Jesus vai ter que resolver, entendeu? Porque se ele pensou um time já com o Everton Ribeiro, e o Everton Ribeiro não vai jogar, quem é a peça que ele coloca no lugar que vai fazer a mesma coisa que o Everton Ribeiro faz? Então, como é que é essa variação tática que ele vai colocar, entendeu? Então, é assim, nós da imprensa, até, a gente se empolga muito, né? Nossa, ele correu junto com os caras, ele é um cara intenso, ele gritou com o Arão lá no jogo, Arão, vambora, não sei o quê. Tudo isso é maravilhoso, entendeu? Mas o dia a dia do futebol, o dia a dia ali do treino, do trabalho, ele é totalmente diferente. Porque o técnico ele precisa, óbvio, ter um plano tático traçado para o jogo, mas ele tem que considerar as situações que podem acontecer no entorno. Uma lesão, um cartão amarelo, um cartão vermelho. Eu vou contar uma história para você. Eu jogava futebol de salão. E o que meu técnico fazia? Ele chegava assim pra gente, falava assim, ó, agora o time titular vai jogar com um jogador a menos. Boa. Por quê? Porque ele já queria preparar esse time para o dia do jogo, se acontecer uma expulsão, como que esse time vai se comportar, porque é uma coisa que pode acontecer. Sim. Então, eu sabendo que o Jorge Jesus é um grande técnico, eu acredito que ele trabalhou o time do Flamengo para várias situações. Mas eu quero ver muito essa intensidade, assim, como é que vai ser isso aqui que ele está implementando no Flamengo, principalmente quando perde a bola, né? Porque você sabe, quando o jogador perde a bola, para recuperar não é aquele mesmo pique, né? É aquela coisa assim, aquela cerca, vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar na hora que ele perde a bola para recuperar e conseguir sair jogando, que é difícil, né? E passando aqui pelas redes sociais, o pessoal tá aqui no Facebook da OTV, o Paulo Ferreira falando torcendo para o Flamengo levar tudo esse ano. O Peterson Santos mandando um abraço para toda a equipe e o Antônio Correia, que vai acompanhar o jogo através da página Xene no campo RFO, Palmeiras e Internacional, falando que o Verdão vence hoje por 3-0. E falando agora, continuando na região sudeste, a gente fala do clássico, do outro clássico que a gente vai ter, mas amanhã, entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Atlético, o primeiro, a gente começa falando do Cruzeiro que teve uma semana muito turbulenta, com questão de polícia, e agora há pouco, inclusive, saiu uma notícia que a Justiça Mineira determinou o afastamento de Itamar Machado da vice-presidência de futebol do Cruzeiro, depois de uma ação civil movida por sócios do clube. E o Thiago Neves foi questionado pelos jornalistas sobre a preparação para o clássico, principalmente ele por conta da idade, mas também por conta da importância do clássico, já que o Cruzeiro não anda nada bem das pernas no Campeonato Brasileiro. Claro que você faz uma preparação especial, eu particularmente sempre fiz, sempre vou fazer. Então, nos 10 dias de folga, treinei 7 dias seguidos para estar bem preparado, para não ter lesão. Eu acho que eu estou no auge da minha forma física, eu estou me sentindo muito bem. E quando eu me sinto assim, eu tenho certeza que eu consigo ajudar em alguma coisa em campo. Confiante também. Então, eu tenho certeza que quinta-feira, se a gente fizer o que a gente vem fazendo nos treinamentos, acho que todo mundo está muito
concentrado em qualquer tipo de treino, a gente vai fazer uma boa partida. E sobre o Rodriguinho, pô, é uma tristeza muito grande, cara, muito grande, porque eu fiquei sabendo ontem, eu acho, ele no vestiário, quando eu encontrei. Ele só comentou, vou operar e tal, não sei o quê. Então, assim, é um baque, acho que para todo mundo. Porque desde o começo do ano tá todo mundo ansioso, eu louco para jogar com ele, né? Pra gente ter uma sequência de jogos e agora acontece isso. Coisas que fazem parte, mas confesso que acho que todo mundo tá muito sentido por ele. O Thiago Neves falou sobre a lesão do Rodriguinho, talvez não fosse uma peça titular contra o Atlético, mas Rodriguinho vai passar por uma cirurgia na região lombar na sexta-feira e que ele enfrenta dores e incômodos nos últimos meses que não foram superados com tratamentos mais conservadores, segundo nota oficial divulgada pelo Clube Cruzeiro. Bom, aproveitando ainda, o Thiago Neves falou sobre um questionamento que incomodou um pouco, deu aquela alfinetada na imprensa sobre atrasos de pagamentos na Raposa. Vamos ver o que o Thiago Neves falou sobre isso. Ontem já acertaram, já tá tudo tranquilo, tá todo mundo rindo à toa no clube, então a gente conversou, o Itair deixou bem claro que a situação estava um pouco difícil, mas eles jogam aberto com a gente, é isso que tem que ser. Já falou que estava difícil, que quando desse ia acertar, acertaram. Então tá todo mundo feliz da vida, todo mundo com sorriso no rosto, todo mundo preparado para jogar quinta-feira. E isso, nos primeiros dias, é estranho, porque 2 anos você recebendo tudo em dia e de repente dá uma atrasadinha, você vai perguntar, claro. Mas tá tudo tranquilo, graças a Deus, tudo em ordem. E espero que continue assim. 2 anos aí, segundo o Thiago Neves, tudo ok, sem nenhum atraso, mas aconteceu aí agora na situação da Raposa aí, agora já tá tudo regularizado. Atrapalha, Johnny, tudo isso, salários que agora foram regularizados, segundo o Thiago Neves. E também a questão agora dessa situação, uma ação civil envolvendo Polícia Civil, Ministério Público, Justiça e determinando o afastamento imediato do Itamar Machado da vice-presidência de futebol do Cruzeiro. Tudo isso interfere no clima do clássico, principalmente é favorável para o Atlético, no caso? Interfere muito, André, porque você não... Embora os treinadores coloquem isso, é muito difícil você apartar totalmente a parte da diretoria do time, o ambiente do clube, do futebol, entendeu? E existem provas ali, uma investigação de que o Cruzeiro ele negociava jogadores menores de idade, levava ali vantagens, entendeu? E a imprensa não inventou essa história, isso foi apurado, isso foi investigado. Então as pessoas agora estão começando a pagar por esses erros aí, por essas penalidades que aconteceram no Cruzeiro. Vamos lá, o Mano Menezes, antes da parada da Copa, ele não vinha bem no Cruzeiro. O Mano Menezes, ele estava ali com alguma dificuldade de encaixar esse time, Cruzeiro no Brasileirão meio que tropeçando ali, na parte de baixo da tabela. É outro técnico que eu estou muito curioso para saber o que ele fez nesse mês aí com o time, entendeu? Porque o Thiago Neves já lamentou que o Rodriguinho, com dores lombares, vai ser operado agora. Dor na lombar dói, André. Dói. Nossa. Cara, dor na lombar. Você não consegue respirar. É feio mesmo. Você não consegue ficar deitado, sentado, é horrível, entendeu? Então, assim, melhoras aí para o Rodriguinho, que é um grande jogador. E o que eu tenho a dizer sobre o Cruzeiro é... Como que o Cruzeiro vai se apresentar com todo esse ambiente conturbado? Como é que está o ambiente lá dentro, já que tem uma suspeita aí de atraso de salário? Porque a gente sabe que o jogador não vai chegar na hora da entrevista ali. Vai admitir que tá tudo difícil. Falar, não, realmente, ó, estão devendo a gente aí, ó. Tá tudo atrasado, esses diretores aí e tal. Ele é treinado por um profissional de imprensa, um assessor, para colocar ali um pano quente, dar aquela risadinha. Mas, do outro lado, os jornalistas, é aquilo que eu falo. Ninguém inventou essa história. Se isso aconteceu, vazou de algum lugar. Então, cabe ao Cruzeiro acertar essas diferenças com os jogadores, porque a gente já viu que time que não tem dinheiro ali, não tem o pagamento, não que o jogador ele entre para perder, mas psicologicamente influencia, cara. Porque, pô, você coloca no lugar do cara, você lá no seu trabalho. Você chega lá para trabalhar e o seu chefe fala, ó, então esse mês aqui a gente vai ter que pagar só no dia 20. Aí chega dia 20, não, vai ser dia 25. Você tem conta para pagar, você tem que pagar os boletos, tem que fazer compra no mercado. Você não consegue mais trabalhar com o mesmo rendimento.
E jogador de futebol, ele é um atleta de alto nível. Se ele não estiver bem psicologicamente, ele não vai conseguir render, porque ele tem que trabalhar num nível muito alto. Então, o Atlético Mineiro, em relação ao Cruzeiro, ele sai na frente nesse clássico por causa dessas situações que estão acontecendo no Cruzeiro. Não quer dizer que o Atlético vai chegar e vai atropelar o Cruzeiro, mas o Cruzeiro ele entra ali pressionado, ele entra ali com o ambiente conturbado lá na Toca da Raposa e precisam resolver esses detalhes aí porque, poxa, tem o segundo semestre inteiro ainda e tem muita competição pela frente. E o time do Cruzeiro é bom. O time do Cruzeiro é um time... tem grandes jogadores, entendeu? Mas eu não sei como é que tá a relação do Mano com o elenco. Tem muitas dúvidas aí no Cruzeiro ainda que a gente vai descobrir agora como vai ficar no segundo semestre. E eu estava olhando para o monitor aqui, porque a gente está no site do Super Esportes, que é um site mineiro, e existe uma nota oficial já sobre essa questão envolvendo o Itamar Machado, e eu vou ler aqui para vocês. O Cruzeiro Esporte Clube vem a público informar que tomou conhecimento da decisão judicial que determina o afastamento do vice-presidente de futebol, Itair Machado de Souza, das suas funções, que tomará as medidas administrativas e jurídicas que o caso requer. Portanto, ele pode recorrer dessa decisão do afastamento imediato das suas funções. E é justo. Ele tem o benefício da dúvida. Não existe, você não ninguém é culpado até que se prove o contrário. Você é inocente até que se prove o contrário. E se o dirigente ele tem advogados e ele tem provas para colocar que provam a sua inocência, ótimo, siga em frente. Mas é fato que apareceram irregularidades no Cruzeiro e isso precisa ser apurado, cara. E as pessoas que fizeram isso precisam pagar pelo que está acontecendo. Até porque a instituição Cruzeiro não pode ficar vítima de pessoas de má índole trabalhando de maneira desonesta. Difícil. Bom, e falando sobre o adversário, o Atlético Mineiro, o Igor Rabelo, zagueiro do Galo, comentou que apesar de toda essa polêmica, todo esse clima, essa situação não vai interferir no clássico de amanhã diante do Cruzeiro. Cara, sinceramente eu acho que não interfere em nada os atletas que vão jogar. E então eu sei que eles vão entrar com a força máxima deles, querendo um resultado positivo, então acho que isso está fora do campo, acho que não vai interferir dentro de campo não. E no Campeonato Mineiro desse ano, quem levou a melhor foi o Cruzeiro. O Igor Rabelo também comentou sobre o que muda desse clássico, qual a expectativa de jogo, comparando os dois jogos. Acho que não mudou nada, tipo, o time é o mesmo, a mesma vontade que a gente tem. E acho que foi decidido ali no VAR, né? No primeiro jogo não teve um pênalti marcado, no outro teve um pênalti marcado pelo VAR. O VAR que não ajudou no primeiro jogo com um pênalti claro. Então acho que a gente já estava ali iniciando um caminho positivo. E agora com esse tempo também de treinamento que o Rodrigo teve com a gente, acho que vai ajudar muito a gente para esse jogo. Sobre a expectativa e mais uma vez VAR entrando em campo, agora é a moda. Cara, o VAR ele tá roubando a cena nesses campeonatos aí, né? Os jogadores já, eles têm algum lance, eles já pedem o VAR, André. Todo mundo... Eles já ficam falando pro juiz, olha o VAR, olha o VAR. Eu acho que o VAR, ele vem para ficar, ele é uma ferramenta muito interessante, mas precisa se ajustar à maneira como ele aparece no jogo, entendeu? Eu, pessoalmente, acredito que o exemplo do vôlei é muito legal. Cada time tem direito a 3 pedidos de VAR, e se o que ele pediu não se confirmar, ele perde essa opção de revisão de um determinado lance. Agora, Igor Rabelo, você quer enganar quem, Igor Rabelo? Faz isso, né? Vamos conversar aqui. Não influencia em nada e tal. A mesma coisa que eu falei do Thiago Neves, eu vou falar pra você. Óbvio que você foi treinado pra falar isso, cara. Você acha que lá dentro, no vestiário, um não olha na cara do outro e fala, mano, o Cruzeiro, os caras não estão recebendo nada, cara. Vamos jogar aqui com a gente, vamos pra cima, cara. A gente tem que ganhar esse jogo e tal. Eu entendo que você tem que ter um discurso de respeito, né? É um clássico, qualquer declaração pode soar mal, mas nós vivemos tempos do futebol, André, tempos de escassez, assim, de
de graça, Sim. daquela pimenta, assim, daquela coisa que era muito legal, que era muito tradicional ali nos anos 90, entendeu? Uma declaração mais forte. Mas exatamente, mas a declaração mais forte, assim, pô, eu apostei com o Fred que a gente vai ganhar e se a gente ganhar, ele vai pagar um jantar pra mim. Sim. E se eu perder, eu pago um jantar pra ele. Sabe, essa coisa do que o futebol, cara, ele é um esporte, assim, muito irreverente, é uma coisa que é do brasileiro isso, Sim. entendeu? Só que a gente tá ficando europeu demais, cara. Tá ficando Muito. aquela coisa, assim, robótica, Que né? nem o Bruno Henrique falou lá do Jorge Jesus. Europeu, tudo certinho, não Tudo tem certinho, essa de tudo bonitinho. errar horário. Não vai errar horário e tal, é o VAR e tal. O discurso desses jogadores é um discurso que não me convence, entendeu? Porque, poxa vida, a gente sabe que tudo aquilo que eu falei do Cruzeiro, do ambiente conturbado e tal, óbvio que entra dentro de campo, entendeu? E o Atlético Mineiro, sim, vai colocar uma vantagem ali para conseguir valer disso e ganhar o jogo, entendeu? Então, esse é engraçado, né? Que depois da parada da Copa, vários clássicos, assim, né? Vai, movimentar Já começou agora, assim a 1000 por hora. Isso é muito bom. Vamos ver como é que a boleirada vai se comportar, entendeu? Vai e reagir. nesse jogo eu acho que o Atlético ganha. Então, a gente aguarda amanhã e vai acompanhar também esse jogo amanhã. Não iremos ter a transmissão, mas a equipe acompanha esse jogo para trazer todas as informações para você, tanto no Facebook do Xeni no Campo, como também nas redes sociais, no Instagram. Inclusive, você que está no Facebook da UTV nos assistindo, vá lá na página Xeni no Campo RFO, dê o joinha, curta, compartilhe a nossa transmissão. E vamos falar também de times que não estão na Copa do Brasil. Vamos começar falando do Santos, que joga no final de semana contra o Bahia. E às 7 horas da noite, no sábado, o atacante Caio Jorge foi questionado pelos jornalistas. Mais uma vez, a questão salarial entra em pauta aqui no programa. Questionado sobre os direitos autorais de Jorge Sampaoli. Estão em dia ou não, Caio Jorge? Não, a gente não leva isso pro lado ruim. Isso não atrapalha em nada. Nossos salários estão em dias. O presidente São Paulo, às vezes a imprensa acrescenta um pouco, eles falam A, coloca B e C. O dia a dia tá super bem, está brincando com a gente, está dando o melhor treino possível pra gente. Tá tranquilo, o clima não tá pesado não. O Caio Jorge também falou sobre essa questão dos direitos autorais, no caso de imagem e tudo mais, porque há algumas semanas, até no programa apresentado pelo Rico Vilaça, os jornalistas falavam que os direitos autorais, os direitos de imagem, estavam atrasados no Santos. O Santos fez um acordo com o Jorge Sampaoli para pagar essa dívida. E o Caio Jorge também foi questionado pelos jornalistas se existe alguma desvantagem do Santos em relação aos outros clubes, já que muitos deles, por exemplo, o time do São Paulo, o time do Palmeiras, joga 2 competições e o Santos não, joga só uma. Cria-se uma pressão maior na equipe do Peixe para um resultado positivo no Campeonato Brasileiro? O Caio Jorge fala também. Não, mas deixa o grupo mais focado ainda na competição, né? Muito importante como é brasileiro. Estamos levando todos os treinos como se fosse um jogo e estamos bem focados. Qualquer campeonato que a gente entrar vai para ser campeão, mas como agora só tem o brasileiro, a gente está muito focado para levar essa taça. Caio Jorge aí falando então sobre essa pressão e essa determinação do Santos aí no Campeonato Brasileiro. É foco total agora, né, Johnny? É foco total no brasileiro, mas agora eu tenho que fazer uma meia-culpa da parte da imprensa. Essa resposta de salário atrasado, de bicho atrasado do técnico, não é o Caio Jorge que tem que responder. Entendeu? Você querem colocar esse garoto numa roubada, o cara tá... Imagina, você tá subindo agora profissional e chega já... Tem que responder se o seu técnico tem o salário atrasado, se não... Cara, acho que ele nem sabe, essa informação nem chega para ele. Tem que perguntar para quem? Tem que perguntar para o presidente do Santos, para o diretor de futebol, e vai ter uma... Ele marcou uma coletiva de imprensa aí acho que amanhã. Acho que amanhã, é isso. Às 3 horas, para explicar toda a situação que está acontecendo no Santos. André, eu particularmente torço muito pelo sucesso do Santos no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Santos tem um estilo de jogo que me agrada muito. É um futebol que privilegia o ataque, privilegia os gols, entendeu? O Sampaoli é uma figura muito carismática, assim, uma figura que
foge um pouco desse padrão que a gente tá falando do futebol, daquela coisa engessada. Ele chama a molecada para treinar no CT, ele anda de bicicleta lá pela cidade, Sim. ele faz aula de futebol, ele é um cara que realmente respira ali os ares de Santos, que é uma baita cidade para se viver. E eu torço muito para que o Santos ele tenha um bom rendimento, por quê? Para que outros times, entendeu? Para que outros treinadores vejam que é possível, entendeu? Você jogar bem, você buscar o gol. É um absurdo isso, né? Falar que no futebol é possível você ganhar fazendo mais gol, né? Mas a coisa chegou num tal nível que tá acontecendo isso, entendeu? Que aqui, assim, o time que... Não, a gente luta para não tomar gol e se der faz um e ganha o jogo, entendeu? E futebol, ele não tem só esse estilo, entendeu? E esse estilo é um estilo que é complicado, assim, eu não posso dizer para você que ele é inferior, mas eu posso dizer que ele é mais pobre, que ele é um estilo que não privilegia o ataque, a criatividade, que é uma característica do nosso futebol. A gente volta àquela discussão do futebol europeu, da gente mudar o nosso estilo e tal. E o São Paulo está trazendo isso de novo, então, ó, torço pelo Santos nesse ano para que faça um grande campeonato brasileiro, para que tenha muito destaque, e essa situação de salário atrasado, de bicho atrasado do técnico ou dos jogadores, você tem que resolver isso o mais rápido possível, porque casa que não tem um ditado, como é que é esse ditado? Casa de ferreiro? Não. Não, cara, casa que não tem... Pão? Casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Isso. Então, se não tem dinheiro lá dentro, cara... Complicou. Vai complicar o ambiente, o cara, pô, ele treinava, aquele lance que eu falei, das contas a pagar, da dificuldade, entendeu? E futebol é um esporte de alto nível, se o outro time ele entra com tudo certinho, descansado, conta paga e tal, ele vai ter uma vantagem. Então, Santos, corre com isso. Se vocês querem garantir aí um bom campeonato brasileiro, estar numa competição é muito bom para o Santos. Pois é. E o presidente do Santos, José Carlos Pérez, falou o seguinte em declaração à Fox Sports, aos colegas, disse que a maioria das cobranças o Santos está procurando atender. Na questão dos direitos de imagem, estaremos acertando nesta semana ou no máximo segunda-feira. Sobre as exigências de jogadores, estamos com cuidado para não ocorrer novamente casos de Jean Lucas, aceitando opções de compra acima das nossas possibilidades em empréstimos. E aí o José Carlos Pérez diz o seguinte: um pouco de paciência, estamos às vésperas do prosseguimento do Brasileirão. A questão, André, é que assim, cara, Paciência, a boleirada conhece. Pô, os caras acabaram de vender o Rodrigo pro Real Madrid. Entrou dinheiro, cara. Sim. Cadê esse dinheiro do Rodrigo? E aí o cara o Santos faz uma venda milionária e chega no final do mês o cara, então, está numa dificuldade, não tem dinheiro. Você fala, tá acontecendo Como assim, aqui? né? Como assim, entendeu? Então é complicado, cara. O presidente do Santos, ele acerta errando, assim, às vezes. Ele é meio assim, põe os pés pelas mãos, mas é aquilo que eu falei. Corram para acertar as dívidas com os jogadores para que isso não vire uma bola de neve e comprometa um campeonato que eu acredito que o Santos pode fazer e muito bem. E existem sondagens, fontes confirmam, que o Sampaoli, de outras seleções até pelo Sampaoli. Então, e vamos falar também de outro time, o São Paulo, que também só foca agora no Campeonato Brasileiro, e o São Paulo apresentou um reforço, o ex-cruzeiro Raniel. Raniel falou com jornalistas sobre como ganhar uma posição nessa equipe comandada pelo treinador Cuca. O Raniel, aqui no Arena All TV, o Raniel também comentou com jornalistas sobre a questão dele só ter atuado durante 3 partidas como titular no Cruzeiro. O São Paulo também, né, o Johnny, com essa questão aí, voltando ao Campeonato Brasileiro, voltando às energias aí, e agora com um reforço que é o Raniel. Raniel é um grande jogador, é um menino de muito potencial. Ele realmente não teve muito uma sequência, né, como titular do Cruzeiro, mas já é visível assim, que tecnicamente ele é um menino que vai evoluir muito na carreira e o São Paulo tem toda uma estrutura ali para fazer com que o Raniel se torne um jogador melhor do que ele é. Mas o Cuca é outro que está ali, né, depois da parada da Copa, que ele disse que ele ia acertar o São Paulo,
Vamos ver o que vai acontecer, né, Cuca? Você teve um mês aí para treinar a boleirada. O elenco do São Paulo não é ruim. Alguns jogadores saíram, né? O Nenê foi negociado ali com o Fluminense. O Jusilei também tá saindo do São Paulo. Então o São Paulo tá acertando ali o seu elenco. O Cuca tá deixando ali os jogadores que ele quer trabalhar para que tenha uma sequência de Campeonato Brasileiro melhor. Porque, poxa, a torcida tricolor não dá mais, né? Todo ano é um drama, cara. Todo ano é uma choradeira, todo ano é até a última rodada ali para ver se vai cair. Aí não dá, né, cara? Todo ano passar raspando, não. O São Paulo merece muito mais, porque o São Paulo é um grande time. O São Paulo é um time de vanguarda, né? Um time que começou essa história de Libertadores, de Mundial. Está passando aí por um momento de escassez de títulos e tem todas as condições de voltar. E o Cuca, à frente do clube, precisa mostrar agora mais trabalho, porque ele teve esse mês aí que ele pediu, Famoso. né? Famoso um mês da Copa América, os treinadores vão trabalhar. Trabalharam muito. E quem trabalhou também nessa parada da Copa América foi o Corinthians, apesar de ter um resultado negativo no amistoso contra o Botafogo, perdeu por 2-1 em Ribeirão Preto. O Corinthians anunciou a chegada do zagueiro Gil, fez 172 partidas com a camisa do... 178 partidas com a camisa do Timão. A gente acompanha as imagens dele na academia, aí treinando com o Jadson, abraçando os funcionários do clube. E também o Gil tem 32 anos, e ele que pode voltar no Corinthians contra o CSA, recepcionado aí pelos funcionários do clube. Então já pode pintar no time comandado pelo Carille, o Gil, Johnny. Cara, o Gil pega a camisa e joga, né? Pô, quem no elenco do Corinthians hoje faz frente pro cara como o Gil? Que é um baita zagueiro, né? Um zagueiro muito bom, um zagueiro assim, muito forte na bola aérea. O Corinthians toma muito gol de bola aérea. Então eu acredito que o Gil vem também para corrigir essa deficiência. Mas o Corinthians é um dos times que eu estou mais curioso sobre a parada da Copa América. Porque o senhor Carille, Tô de olho, hein? Tô de olho em você, porque você falou o quê? Não, eu preciso desse mês para acertar meu time e tal. E tava ruim. Aí piorou. Agora parece que tá pior ainda. 3 amistosos, 2 derrotas, uma vitória ali, meio estranha, entendeu? E ele não consegue achar o time. E não adianta você reclamar, Carille, que você não tem elenco, porque você tem. O elenco do ano passado do Corinthians era bem inferior a esse, entendeu? Então, acho que assim, o Corinthians ele tá com uma situação estranha, assim. Estão se falando, o pessoal tá falando muito, fala o Carille, fala o Bozelli, fala o Júnior Urso, fala todo mundo, e fazendo pouco. Então, assim, o Corinthians precisa trabalhar muito mais, jogar muito mais, apresentar muito mais do que ele tem feito, porque tem condição de fazer. E vamos ver o que o Carille preparou. Agora, por exemplo, o Corinthians vai pegar o CSA no Brasileiro. Sim. Outra cabeça, totalmente diferente do Palmeiras agora, do Atlético, do Cruzeiro, do Internacional, entendeu? Porque joga em casa, vai pegar um time da parte de baixo da tabela, isso favorece o Corinthians. Então, não sei, eu não posso cravar para vocês que o Corinthians vai estar bem melhor pelo que apresentou aí nesses jogos treino. Acredito que o Carille, ele é um técnico muito competente, e o time vai melhorar em relação ao que vinha apresentando. Porque se isso não acontecer, Carille, sabe o que vai acontecer com você, né? Exatamente. Boné. Final da tarde, o Andrés dá aquela ligada. Oi, tá bem? Ou passa tá aqui. sentado? Passa aqui no Parque São Jorge, a gente precisa conversar, e aí você sabe que você pode ser demitido, Pode entendeu? dar uma rodada. Pode dar uma rodada. Bom, vamos falar, só para fechar então o assunto Corinthians, o Corinthians pode ir a campo com Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo, Ralf Júnior, Pedrinho, Sornossa, Cleison e Wagner Love. Essa é a provável, tá? Formação do Corinthians pro final de semana. Bom, a gente vai fechar, já são 8h58, faltando 2 minutos para as 9. Daqui a pouquinho, lembrando que tem Flamengo e Atlético Paranaense, Copa do Brasil, aqui mesmo, na página da OTV. A gente vai fechar aqui daqui a pouco o programa. Você continua conectado ou vai tomar um cafezinho e volta 9h15. A gente já está no ar. Aí você acessa de novo, começa a comentar, compartilhar, participar com a gente da nossa transmissão. Café com leite quentinho. Agora em São Paulo hoje? Aqui tá bom, tá quentinho. Aqui dentro do estúdio. Pãozinho com requeijão. Gostoso. Na chapa. Na chapa. Padaria esse horário, 9 horas. Jogão, aqui com a gente, na UTV. O que vocês querem mais? Tá ótimo, né? Poxa vida, meu. Vamos fechar hoje com futebol internacional, porque tem um
uma situação aí, no mínimo, inusitada. Passou mal, cara. Então, não foi bem, não. O ex-jogador de São Paulo, Éder Militão, foi apresentado no Real Madrid hoje, fez basicamente um tour pelo clube, jogou bola com a torcida, fez aquela famosa sessão de fotos, mas depois de 12 minutos de entrevista coletiva, Éder Militão não aguentou e pediu para sair. Consegui chegar, graças a Deus, vou fazer o meu melhor para manter. Hacemos la última pregunta. Buenas tardes, aquí Éder. Pedro Blanco, de Radio y Libertad Digital. Lo primero, enhorabuena por la Copa de América conseguida con Brasil. Y mi pregunta va en relación a Brasil, ¿no? Comparte selección junto a Casemiro, junto a Marcelo, Vinicius, Rodrigo, en Brasil y también en el Real Madrid. ¿Te gustaría también jugar en el Madrid con Neymar Jr.? Me deu tontura. Eu não comi nada, peraí. Tá me dando tontura. Não tem noção. Não passou bem, não, Éder Militão. Brincadeiras à parte, ele falou que foi uma tontura ali, um mal-estar, mas você viu, né? Foi perguntar se gostaria de jogar com o Neymar, aí... A fase do Neymar não tá boa, André. Meu Deus, mas e o companheiro? Você viu a situação? O jornalista perguntou e nem... Você tá bem? Tá tudo não? E lá perguntou, Neymar, você gostaria de jogar com o Casemiro, Vinícius? Tirando a gravata, meu Deus, assim, com a mão no rosto. Me lembrou, lembra do Paulão Desmaio? Então, eu quase selecionei essa imagem. Me lembrou, entendeu? Mas eu acredito que foi uma queda de pressão ali, talvez ele, enfim, não sei se ele se alimentou bem e tal. E o Militão acho que é um jogador que tem tudo para dar certo, sim, no Real Madrid, uma jovem promessa, né, do futebol brasileiro, e torço para que ele não passe mal, sobretudo nos jogos do Real Madrid, que ele consiga jogar muito bem. E eu acho que se perguntou do Neymar, o cara passou mal, cara. Coincidentemente. Que situação, ele já quis, é que nem a situação que a gente comentou do Santos. Tentam apertar o jogador para falar de um assunto que ele não quer. Aí, ó. O rapaz, não, eu não sei, o salário tá em dia. No caso do Militão, ele Primeiro dia na firma, o cara passa mal, sai, mas não quis nem... Mas não é culpa dele, isso acontece. Isso acontece. Até porque o Éder Militão, que subiu da base do São Paulo de 2017, não gostava muito de dar entrevista, sempre se mostrou muito incomodado com o fator de ter que dar entrevistas aí, e aí precisou vencer a barreira porque teve que falar de seleção brasileira e tudo mais, e agora foi contratado pelo Real Madrid. Ele pode até ter ficado nervoso também. Né? Poxa, até porque... Eu entenderia, eu sendo apresentado no Real Madrid, eu passaria mal, choraria. Todo mundo ali, né? Ficaria ali emocionado, entendeu? Então assim, Militão, força pra você, você vai arrebentar no Real Madrid com ou sem Neymar. Pra fechar, tem o Facebook aqui, o Rogério Lugo e também o Peterson Santos, eu vou juntar os dois numa pergunta. Os dois perguntam basicamente o seguinte: Palmeiras e Flamengo são os favoritos para títulos até o final do ano? Sim, óbvio, são os dois melhores elencos do Brasil, né? Mais o Palmeiras até do que o Flamengo, porque é aquilo que eu falei, o Flamengo ele tem um técnico que chega agora, que vai passar por um período de adaptação no futebol brasileiro, e o Palmeiras já vem com o Filipão, já vem com um formato ali de jogo que tem dado certo, entendeu? O que pode prejudicar o Palmeiras é que o Palmeiras tem uma sequência de decisões muito importantes num curto espaço de tempo, entendeu? E, embora tenha um elenco muito bom, é complicado, né, cara? Toda hora o cara tá decidindo, toda hora ou ele ganha, ou ele fica, ou ele sai, e às vezes o time acaba sentindo um pouco aí. Mas sim, o Flamengo e o Palmeiras são os grandes times aí do Brasil no momento. Beleza, Johnny Gonçalves, daqui a pouco ele volta, 9h15, certo, Johnny? Estarei aqui. Certo, junto... Vou ali tomar aquele café com leite. Né, dar uma relaxada. Dar uma relaxada. Junto com o Marcelo Pessoa, também o Anderson Caplaucios e o Sérgio Oliveira, eu tô no plantão também para trazer as emoções de Flamengo e Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Página da OutV, viu, gente? Vai fechar aqui, vai encerrar, mas daqui a pouco a gente tá ao vivo de novo, 9h15,
9h20, a gente está de volta. Agradecendo a direção de imagem do Sérgio Oliveira, sua audiência, e daqui a pouco a gente volta com Copa do Brasil. E também, lembrando, Xene no Campo RFO, você curte? Porque lá já está ao vivo a transmissão também de Palmeiras e Internacional. Até daqui a pouco, tchau, tchau. E quarta-feira que vem tem mais a Arena All TV a partir das 8 da noite. Tchau, tchau. Aê.